Silk Road, o negócio mais ilegal do mundo, do conhecimento disruptivo. Eu já ouvi falar bastante do Silk Road, foram eles que começaram com esse rolê de venda ilegal na Darknet, mas eu não sei como que foi que isso aconteceu, quem foi que fez. No vídeo de hoje nós iremos nos aprofundar no mundo sombrio e enigmático da Silk Road, um mercado clandestino que operava através da Darknet, uma pequena parcela da Deep Web voltada para práticas criminosas de todo tipo que você possa imaginar. A Silk Road era um dos maiores domínios para o comércio de drogas, armas, órgãos, entre outros serviços ilegais. Nesse vídeo iremos revelar as camadas da internet que acabam se tornando invisíveis, onde a ilusão do anonimato e a comercialização dos bens ilícitos se entrelaçam em um labirinto digital. Além disso, iremos te contar quem estava por trás desse império ilegal, revelando os aspectos sombrios desse homem, chamado Ross Ulbricht. Ele era um mentor criminoso do maior império de drogas online da história, responsável por mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares em vendas de produtos e serviços ilegais. Também veremos como o governo americano conseguiu rastrear Ross, mesmo ele usando o navegador Tor, que o deixava completamente anônimo. Se prepare para uma imersão no misterioso e assustador império da Silk Road, uma das plataformas mais infames da Deep Web. Pra quem não sabe, saiu uma série que é meio que inspirada nessa história aqui, que é como vender drogas na internet rápido. Ela não é exatamente uma biografia, mas fiquei sabendo que eles usam muito dos rolês que esse cara usou pra convencer na série, sabe? Um garoto chamado Ross William Ulbricht, que nasceu no dia 27 de março de 1984 na cidade de Austin, no Texas. Seus pais, Lynn e Kirk, eram extremamente amorosos com ele. Podemos dizer que Ross teve uma infância e adolescência normal e feliz. Ele foi escoteiro quando era criança, sempre teve uma ótima educação e era um menino muito gentil e querido por todos os seus amigos e familiares. Ross se formou na escola Westlake, sendo uma das melhores escolas dos Estados Unidos de ensino médio. Após formado, ele entrou na Universidade do Texas e graduou em Física no ano de 2006. Logo depois, decidiu continuar seus estudos na Universidade da Pensilvânia, onde conseguiu o título de mestre em Ciências e Engenharia de Materiais e estudou cristalografia. Durante o período da faculdade, Ross começou a se interessar pelas teorias econômicas liberais. Esse muito maluco normal, né? Provavelmente ele vai começar a falar aqui agora do Bitcoin. Ele realmente foi muito importante pro Bitcoin, porque as pessoas precisavam de fazer transações anônimas e o Bitcoin, mano, foi a cereja do que ele já usava o navegador Tor, que não davam pra encontrar ele. As transações ainda eram em Bitcoins, que realmente não dá pra rastrear. Esse interesse o levou a criar alguns projetos com a intenção de mudar o mundo. Após terminar seus estudos no ano de 2009, ele decidiu voltar para sua cidade natal. Assim que voltou para Austin, Ross tentou várias ideias de negócio. No entanto, essas primeiras tentativas falharam, deixando Ross bastante frustrado. Sua última tentativa falha foi um site de venda de livros online, um projeto que não deu certo e que deixou Ross sem ideia do que iria fazer ou qual caminho seguir. A ideia principal de negócio de Ross era um mercado online sem limites ou restrições. Como eu disse, ele era adepto a teorias libertárias e sempre discutia com as pessoas sobre o motivo do governo ter tanto controle sobre a vida das pessoas, principalmente em relação às drogas, já que ele achava que todas deveriam ser legalizadas. Ross não achava justo que o governo ditasse o que as pessoas poderiam ou não consumir ou usar. Logo, para Ross, a ideia de criar um mercado em que as pessoas pudessem comprar e vender tudo o que quisessem, além do dinheiro que poderia ganhar, era uma maneira de libertar as pessoas e ajudar o mundo. Ele ficou obcecado com essa ideia e começou a fazer diversas pesquisas para ver como colocaria seu negócio em prática. Durante as pesquisas, Ross descobriu que havia um navegador chamado Tor, um software livre e de código aberto que proporciona... Muito para que hoje adolescentes de 11 anos de idade entram no Tor tranquilamente. ...na comunicação anônima e segura ao navegar na internet e em atividades online. O Tor permitia acessar a Deep Web sem poder ser rastreado ou localizado. Foi então que Ross percebeu que as pessoas poderiam comprar coisas online sem que o governo pudesse ver o que elas estavam fazendo. No entanto, Ross acabou desistindo da ideia, pois ele não sabia uma maneira de realizar pagamentos e transferências que não pudessem ser rastreados. Ele acabou deixando esse projeto de lado por um tempo. Porém, um certo dia do ano de 2010, ele descobriu que havia uma moeda digital que poderia ser transferida anonimamente, chamada Bitcoin. Assim que fez essa descoberta, Ross quis voltar com o seu projeto o mais rápido possível. Além disso, ele estava preocupado com suas dívidas adquiridas por conta da faculdade e com o seu futuro, e resolveu que colocaria em prática sua ideia de mercado online. Após pensar em alguns nomes, chegou à conclusão que iria chamar de Silk Road, o que significa
Rota da Seta. Esse nome foi em homenagem a uma famosa rota comercial usada para transportar seda e outras mercadorias durante séculos. Com o nome para o seu negócio, Ross iniciou o desenvolvimento do Silk Road. Entretanto, ele tinha muito receio de que alguém descobrisse sobre o site que ele estava criando. Por conta disso, ele fez tudo sozinho, sem comentar com nenhum amigo ou familiar. A única pessoa que ele confiava o suficiente para contar a respeito do site era sua namorada Julia, que ficou preocupada que isso pudesse trazer consequências negativas para Ross. No entanto, ele garantiu que o navegador Tor e o Bitcoin o deixariam completamente anônimo. Ninguém conseguiria rastrear nem descobrir quem estava por trás do site. Como eu disse anteriormente, ele teve que montar o site sozinho, completamente do zero. Por isso, ele acabou tendo um grande A namorada dele é basicamente a Scarlett do Breaking Bad. O maluco tá fazendo milhões e ela tá lá falando, não, tem que ver. Trabalho e estudo para saber exatamente o que precisava ser feito para colocar o site no ar. Após muitos dias de trabalho programado em seu notebook, Ross percebeu que havia um problema. Ele ainda precisava pensar em algum produto para colocar à venda em seu site, pois não adiantaria ter a plataforma de venda, mas não ter nada que as pessoas pudessem. Eu preciso vender algo. Qual que é o produto que as pessoas mais vão atrás? Eu nem preciso oferecer, eu só deixo lá e as pessoas vêm atrás dele. Drogas. Por acaso. Ele queria vender biscoito. Ele tem que se adaptar ao mercado. Sem comprar. Logo, Ross decidiu alugar um galpão no meio do nada e começou a cultivar seus próprios cogumelos, sendo esse o primeiro produto que seria vendido no Silk Road. Após um ano trabalhando no site, no começo de 2011, finalmente o Silk Road estava pronto para ser lançado. Antes de lançar o site, ele adicionou categorias para diferentes tipos de drogas. Porém, o único item que teria no site a princípio era o cogumelo cultivado por ele. A ideia era que depois outros vendedores cadastrassem seus próprios produtos para venda. Quando tudo estava pronto, Ross precisou pensar em uma maneira para divulgar seu site. No entanto, os sites da Deep Web não são detectados pelos mecanismos de pesquisa. Além disso, não teria como ele divulgar sua plataforma em qualquer lugar. Logo, Ross encontrou uma solução. Ele passou a divulgar seu site em diversos fóruns da internet a fim de espalhar a notícia, mas ele não dizia que o site era dele. Ele fingia ser um consumidor e citava a Silk Road. Isso fez com que várias pessoas fossem ao site conferir e rapidamente começassem a chegar vários pedidos de cogumelos. Durante esse período, Ross também trabalhava. Ele foi meio burro aí. Ele foi meio burro. Porque se voltar na linha do tempo e falar qual foi a primeira pessoa a falar da Silk Road? Por acaso foi um mano aqui que tava divulgando pra galera aqui, ó. Em uma pequena livraria no Texas, que acabou sendo bastante útil no envio dos cogumelos, pois ele pegava os envelopes da livraria e uma seladora a vácuo para embrulhar os cogumelos. No começo ele enviava os pedidos 2 vezes por semana, mas logo o negócio foi crescendo e Ross passou a enviar pedidos todos os dias. Além disso, outros vendedores passaram a cadastrar e vender outros tipos de droga dentro do Silk Road, ou seja, quanto mais diferentes produtos tinham no site, mais compradores eram atraídos. Inicialmente, o Silk Road cobrava uma taxa de 6,23% em cada negociação. Para deixar o site ainda mais confiável, Ross criou um sistema de classificação em que compradores e vendedores podiam avaliar uns aos outros. iFood. Apesar de todo o trabalho que estava tendo, Ross estava bastante animado com o crescimento do site. Ele não imaginava que o crescimento seria tão rápido. Em poucos meses, ele já tinha uma receita de milhares de dólares. Por isso, resolveu contar para sua namorada Julia que o site estava dando muito certo. Porém, Julia não ficou muito animada. Lá vem a da Scarlett. Ela estava preocupada com o rumo que o site estava tomando. Isso porque cada vez mais, novos vendedores cadastravam drogas mais pesadas no Silk Road. E isso a preocupava bastante. Logo, Julia começou a questionar Ross sobre o perigo do seu site. Por conta das drogas mais pesadas, ela achava que as pessoas poderiam ter uma overdose, ou então algum vendedor poderia adulterar o produto, vender misturado com outra coisa, e a pessoa que consumisse poderia acabar morrendo. No entanto, Ross dizia para ela que o sistema de classificação serviria para isso, pois se alguém vendesse um produto ruim, os clientes classificariam com uma nota ruim. Não se os caras morrerem, né? Quem é que vai voltar depois e falar 1 estrela, eu achei um pouco fraco. E ninguém iria comprar mais dessa pessoa. Entretanto, Julia não se deu por convencida e afirmou novamente que se alguém morresse, não poderia fazer uma classificação ruim. E aí que estava o perigo, pois ninguém nunca iria saber.
A Silk Road estava crescendo cada vez mais, com milhares de pedidos por dia. Em pouco tempo, diversas pessoas já tinham conhecimento do site, principalmente depois que um famoso blog americano chamado Gawker escreveu um artigo sobre o site. Logo depois, diversos outros sites de notícias e jornais da TV começaram a noticiar sobre o site clandestino que permitia que qualquer pessoa comprasse substâncias ilegais de todo tipo. Toda essa exposição na mídia chamou a atenção de diversas agências governamentais, que começaram a observar e investigar o site para descobrir quem estava no comando. No entanto, por conta do navegador Tor, eles sabiam que seria muito difícil rastrear quem estava por trás disso. Enquanto tudo isso acontecia, Ross saiu do seu emprego na livraria para se dedicar em tempo integral ao Silk Road, já que o site estava crescendo rapidamente. Naquele momento já havia centenas de vendedores e milhares de compradores. Além disso, Ross já havia vendido todos os seus cogumelos. Ele estava agora apenas recebendo as comissões sobre cada venda no Silk Road. Porém, uma certa manhã, assim que ele abriu seu notebook para ver como estava o site, ele percebeu que algum vendedor havia cadastrado uma arma para vender no Silk Road. Nesse momento, Ross achou que não teria problema, pois nos Estados Unidos é permitido o porte de arma, mas sua namorada Julia achou que isso era ainda mais perigoso que as drogas e pediu várias vezes para que Ross parasse com o site antes que a situação fugisse do controle. Ô amiga, não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos você consegue comprar um rifle com sua identidade. Eles discutiram sobre isso, pois Julie estava bastante preocupada e queria que Ross acabasse com o site, mas ele não estava disposto a encerrar seu negócio. Julie então decidiu ir para a casa de uma amiga chamada Erica. Chegando lá, Julie estava completamente desnorteada com o que estava acontecendo e acabou contando para a amiga que Ross era o responsável pelo Silk Road. Julia pediu para que Erica... Mano, essa mulher é basicamente a Scarlett. Ela basicamente, mano, ela só tá fudendo a vida do maluco. Prometesse que nunca diria nada sobre isso para ninguém, e ela manteve a promessa por um tempo. No entanto, certo dia, Ross entrou no seu Facebook e viu uma postagem de Erica que dizia: "Tenho certeza de que as autoridades gostariam de saber sobre o site de drogas de Ross Albert." Assim que viu a postagem, Ross entrou em pânico e começou a chorar descontroladamente. Maluco, ela falou o nome do cara. Eu pensei que ela ia só dar uma ameaçada, tá ligado? Ela falou, mano, o nome do cara. Estava com raiva por Julia ter contado sobre o site para outra pessoa e, ao mesmo tempo, triste por ela ter traído sua confiança. Mas o medo era o que mais tomava conta dele naquele momento. Em seguida, Ross ligou para Erica chorando, pedindo para que ela deletasse a publicação e implorando para que ela nunca mais falasse sobre isso. Se você está se perguntando o motivo dela ter feito isso, vou te explicar agora. Isso aconteceu depois de Erica ter tido uma bad trip após o uso de uma substância que ela havia comprado no Silk Road. Isso fez ela ir para o hospital e assim que saiu de lá, foi direto para o apartamento de Julie e Ross e brigou com eles. Ross acabou mandando Erica ir embora e assim que ela chegou em casa, fez a postagem no Facebook como uma forma de vingança. Como Ross viu a postagem rapidamente e logo depois ela deletou, poucas pessoas viram a publicação. Apenas alguns amigos de Ross que provavelmente acharam que era algum tipo de brincadeira. Porém, isso acabou deixando Ross bastante ansioso e paranoico. Logo depois, Julia disse que não iria permitir que Ross continuasse administrando o site em seu apartamento e pediu para que ele escolhesse ela ou o site. Ross optou pelo site. Eles terminaram e Ross saiu do apartamento de Julia. Após todo esse caos... Mano, esse maluco deve ter saído no Turn of What, tá ligado? Meteu um óculos no olho, pegou uma malinha e falou, então tchau. Decidiu que precisava sair temporariamente do país por precaução. Sua primeira parada foi na Austrália, depois foi para o Vietnã e fez um mochilão pela Ásia. Durante a viagem fez vários amigos que não faziam ideia de que Ross era o dono do maior site ilegal do mundo, que valia milhões de dólares em Bitcoin. No entanto, durante as viagens, ele precisava ir em estabelecimentos usar o Wi-Fi para administrar o site, o que deixou... Wi-Fi público, irmão. Você administrava o negócio mais ilegal do mundo no Wi-Fi público, irmão. Deixava ele bastante ansioso. Ross ficava com medo de que as pessoas vissem o que ele estava fazendo e ele fosse pego, pois naquele momento ele já era um homem procurado em todo o mundo. Durante esse período, o site passou a apresentar alguns problemas. O código do site possuía alguns erros e um deles fazia com que Ross perdesse dinheiro ao invés de ganhar quando alguém comprava algo na Silk Road.
Por isso, Ross teve que bloquear temporariamente novos registros no site. Ele ficava praticamente o dia inteiro tentando resolver esse problema e outros que iam surgindo a cada dia, como ataques de hackers e reclamações de clientes com seus pedidos. Logo, Ross percebeu que ele precisaria de funcionários para ajudá-lo a manter o site funcionando. Um tempo depois, ele começou a recrutar internamente funcionários, contratando usuários ativos do Silk Road para ajudá-lo a gerenciar. Assim, ele conseguiu contratar 10 funcionários que o ajudaram a reescrever o código do site, a moderar os fóruns do Silk Road e a lidar com problemas de suporte. Aí virou uma empresa de verdade, né? Antes era um mano brincando no quarto dele. Funcionários tinham opiniões bem semelhantes e achavam que com aquele trabalho juntos eles poderiam construir algo muito grande e que o Silk Road mudaria o mundo. Enquanto isso, outras categorias de produtos começaram a surgir no site, como software espião, ferramentas para invadir webcams, passaportes e identidades falsas, dinheiro falso e até chegaram a cadastrar no site um lançador de foguetes e cianeto, que é um veneno fatal. Até que um dia, Ross percebeu uma mensagem de um de seus moderadores se eles deviam permitir que as pessoas vendessem rins, pois um usuário do Silk Road queria vender várias partes do corpo humano. O vendedor ainda disse que todas as partes haviam sido adquiridas de forma consensual. Ross ficou um pouco preocupado, pois isso passava um pouco dos limites, e era algo que... Como consensual? Uma pessoa falou, pode levar meu corpo? Talvez seja uma pessoa que virou e falou, beleza, eu vendo todos os meus órgãos, mas você vai ter que mandar um dinheiro pra minha família. Aí eu morro, mas minha família fica de boas. Mas e os próximos? E o Cleitinho que vai olhar e falar, uai, então agora pode órgão então. É nada com o fígado tá 15 mil. Fi, vou ir pra rua. Que ele não imaginava quando havia criado o site. Porém, no seu ponto de vista, o Silk Road era apenas uma plataforma de venda. Quem decidia o que queria comprar ou vender eram os usuários e não ele. Ele queria um mercado livre e por isso não interferia nas escolhas dos vendedores e compradores. Como resultado disso, a variedade de produtos ilegais no site começou a crescer ainda mais, atraindo mais atenção. O site Silk Road virou muito mais do que um marketplace. Ele havia se tornado uma espécie de comunidade. Inclusive, Ross chegou a introduzir a noite do cinema no Silk Road, no qual uma vez por semana, os usuários da plataforma começavam a assistir ao mesmo tempo o mesmo filme. O primeiro filme escolhido por Ross foi V de Vingança. Além disso, o Silk Road passou a realizar algumas competições para ajudar a conquistar novos usuários, e a premiação era uma grande quantidade de substâncias ilegais. Entretanto, o vencedor da competição acabou desaparecendo logo depois de ganhar o prêmio, e muitos acreditaram que ele tivesse tido uma overdose. Durante todo o tempo em que o Silk Road estava no ar, havia um usuário bastante ativo, que usava o codinome Variety Jones. Esse usuário logo passou a ajudar Ross a encontrar erros no código do site, e elaborou um plano para expandir ainda mais o site. Por conta disso, os dois se tornaram bastante próximos e pouco tempo depois se tornaram bastante amigos, conversando diariamente por mensagem. Variety Jones ajudava bastante Ross nos negócios. Dava para perceber que ele tinha muita experiência no ramo de drogas. Um certo dia, Variety Jones mandou uma mensagem para Ross, dizendo que aquilo que eles estavam fazendo se encaixava como tráfico de drogas, e que eles poderiam pegar a pena máxima de condenação, que era a pena de morte, ou então a prisão perpétua. Obviamente, Ross sabia que isso podia acontecer, mas tentava não pensar muito sobre isso. Entretanto, Variety Jones disse que ele tinha um plano, e que Ross deveria mudar seu nome no Silk Road para Dread Pirate Roberts, em vez de usar apenas o nome administrador que ele usava anteriormente. Ross adorou a ideia, pois caso um dia ele fosse pego e listassem ele ao Silk Road, ele poderia admitir que já havia sido o administrador do site, mas poderia dizer que o título Dread Pirate Roberts era passado de pessoa para pessoa e que ele não estava mais envolvido. Ele ainda poderia alegar que outra pessoa havia assumido o papel de Dread Pirate Roberts em seu lugar. A partir daquele momento, mas Ross ele passou deixa de... Assim, ele cometeu crimes. Ele pode falar, não tô cometendo crime agora não, mas eu já cometi. Isso não faz sentido, tá ligado? É mesmo que uma pessoa virar e falar assim, ô galera, eu não matei ninguém hoje não, mas eu matei faz umas 2 semaninhas aí. a ser chamado de Dread Pirate Roberts, ou DPR. A amizade com Variety Jones ajudou Ross a se sentir menos sozinho. Antes dele se conectar
conectarem, Ross estava bastante solitário, já que ele não poderia contar para ninguém o que estava fazendo, principalmente depois da confusão com Eric e Julia. Ele mentia para toda a sua família e amigos, dizendo que trabalhava com o mercado de ações e que por isso precisava estar com o notebook o tempo todo. O site não parava de crescer e junto com o crescimento vieram alguns problemas, como por exemplo alguns hackers que conseguiram roubar Bitcoin de Ross. Eles atacavam o site e Ross tinha que pagar um resgate em Bitcoin para que eles parassem. Mas nessa altura, Ross já ganhava tanto dinheiro que o fato dos hackers pegarem alguns Bitcoins não afetava em nada a sua vida. Após completar um ano do site, Ross estava ganhando cerca de $500 milhão por semana com as vendas. Nessa mesma época, o preço do Bitcoin passou a aumentar rapidamente. Ou seja, o dinheiro que Ross ganhava com as taxas das transações do site passou a valer muito mais. 2 anos depois do lançamento, o Silk Road possuía mais de 1 milhão de usuários e o patrimônio líquido de Ross era estimado em dezenas de milhões de dólares e sua meta era conseguir $1 bilhão até uns 30 anos. Nessa época, Ross tinha 28 anos e comandava o maior império ilegal do mundo. No entanto, Ross sabia que seu império poderia trazer diversas consequências para outras pessoas. Certo dia ele viu no noticiário que um jovem havia morrido após usar LSD comprado no site Silk Road. O jovem havia entrado em pânico após o uso, começou a correr em direção à sacada e acabou caindo de uma altura de 9 metros. Foi então que Ross percebeu o quão perigoso seu site poderia. Triste, mas é que negócio também. Se o Silk Road não tivesse lá, ele ia ter comprado na mão do mano na esquina, tá ligado? Se pá, ou da Silk Road ainda foi mais seguro. Eu não quero ficar aqui defendendo, não. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte: se uma pessoa quer usar droga, ela vai usar droga. A única coisa que esse cara fez foi falar: mano, eu vou te dar um jeito de você conseguir comprar droga sem precisar ir na boca. Você vai receber na sua casa, tá ligado? Ele trouxe comodidade a algo que já ia acontecer. Igual o iFood, tá ligado? Tipo, você sairia pra comprar uma pizza. Você sairia pra comprar uma pizza. Agora, se a pizza pode chegar na sua casa quentinha, com um entregador falando boa noite, senhor, você vai querer. Queria ser. Após a divulgação da morte do adolescente da associação com o Silk Road, o governo dos Estados Unidos passou a se dedicar ainda mais na busca do Dread Pirate Roberts. Várias agências governamentais estavam trabalhando no caso, como o FBI e a DEA, órgão federal de fiscalização de drogas do Departamento de Justiça americano. Porém, a maior descoberta para a resolução do caso veio através de um agente do Departamento da Receita Federal dos Estados Unidos. Gary era um inspetor fiscal que havia sido designado para o caso do Silk Road para tentar rastrear parte do dinheiro que estava sendo lavado. No entanto, ele não tinha praticamente nenhum conhecimento sobre Bitcoin, Tor ou qualquer outra coisa do tipo que estivesse relacionada ao Silk Road. Até porque era, sei lá, 2013. 2013 o Bitcoin era algo de nerd. Aquele seu primo que chegava e falava: mano, você não tá ligado que é Bitcoin, a gente vai ficar rico com Bitcoin. Você falava: pô, tá bom, mano. Vai lá ficar rico lá então, com a Bitcoin lá. Mas Gary era uma pessoa muito detalhista. Além disso, ele gostava de pensar fora da caixa e sair do óbvio. Gary estava convencido de que o fundador do Silk Road provavelmente teria cometido algum pequeno erro e deixado alguma pista para trás. Assim, Gary começou a fazer uma simples pesquisa no Google, procurando qual era a postagem mais antiga sobre o Silk Road na internet. Eu falei, eu sabia! O Cleito que tá me assistindo aqui agora, se o Cleito pesquisar Silk Road na internet agora e ir rodando, ele vai encontrar o primeiro post. E o primeiro post, por acaso, vai ser do cara. Aí entra lá nos metadados, vê qual foi o IP que postou, vê de onde veio. Pra um cara tão inteligente, isso foi a maior burrice que já foi feita. O primeiro passo dele foi digitar Silk Road na barra de pesquisa e depois utilizou a ferramenta de pesquisa avançada e filtrou por data, procurando resultados no início de 2011, que foi mais ou menos quando os rumores começaram. Logo apareceram alguns resultados, entre eles uma postagem de um usuário com um codinome Altoid sobre o Silk Road em um fórum. Para Gary, aquela publicação ainda não parecia ser do criador do site, mas já era alguma coisa. O primeiro registro online mencionando o Silk Road. Gary então começou a procurar outras publicações desse usuário no mesmo período e achou outra postagem em outro fórum, em que o usuário Altoid havia publicado perguntando se alguém conhecia o site Silk Road. Gary ficou intrigado com o fato de que as primeiras menções ao site vieram desse mesmo nome de usuário.
Foi então que ele percebeu que o usuário Altoid estava praticamente promovendo o Silk Road em vários fóruns diferentes na época do lançamento do site. Após algumas análises no histórico de postagem de Altoid, Gary encontrou uma outra postagem do mesmo, meses após o lançamento do Silk Road, dizendo que precisava de um profissional para uma startup de Bitcoin. A postagem era como se fosse um anúncio de emprego para algum projeto de Bitcoin. Ainda dentro da postagem estava escrito: se você estiver interessado, envie suas respostas às seguintes perguntas para o e-mail rossalbrecht@gmail.com. No entanto, quando Gary contou essas descobertas para seus colegas de trabalho, eles disseram que precisavam de mais evidências, pois não era porque esse usuário tinha sido o primeiro a publicar sobre a Silk Road que necessariamente ele era o criador. Gary continuou suas pesquisas, pois ele estava convencido de que o usuário Altoid... Ele tá sendo tão burro que a polícia tá falando, não é possível. Não é possível. O cara colocou o e-mail dele para as pessoas chamarem ele. A polícia tá falando, mano, não é possível que é esse cara. Agora ele sabia que se chamava Ross, era o criador do Silk Road. O próximo passo de Gary foi pesquisar o nome de Ross Ulbricht, e logo ele encontrou o canal no YouTube de Ross, com vídeos sobre libertarianismo e um vídeo salvo sobre como se safar de um roubo. Gary também percebeu que Ross usava o nome de usuário Oh Yeah Ross. Ele achou isso interessante, pois sempre que o usuário Dread Pirate Roberts enviava mensagens para alguém ou escrevia no fórum do Silk Road, ele sempre escrevia Yeah sem o H, assim como o nome de usuário de Ross no YouTube. Era um pequeno detalhe que Gary percebeu e achou que não era apenas uma coincidência. Logo depois, Gary continuou suas pesquisas e achou o perfil de Ross no LinkedIn. No perfil de Ross tinha uma postagem contra o governo. Além disso, eles encontraram uma postagem em um fórum em que perguntava a respeito da codificação do Tor. O usuário chamava Ross Ulbricht, que logo depois mudou seu nome de usuário para Frost. Gary estava cada vez mais convencido de que Ross era o cara que eles estavam procurando. Por isso, ele pediu para um amigo do Departamento de Segurança Interna que fizesse uma pesquisa com o nome Ross Ulbricht. Eles acabaram encontrando um incidente recente em seu arquivo, no qual ele havia encomendado identidades falsas online, que foram interceptadas. Quando o policial questionou Ross sobre isso, ele apenas disse que qualquer pessoa poderia entrar em um site chamado Silk Road e comprar identidades falsas. Não se sabe ao certo o motivo de Ross ter feito esse comentário, mas o fato é que Gary achou isso ainda muito mais suspeito. Apesar de todos esses detalhes, ainda não havia nenhuma prova conclusiva que mostrasse que Ross era o criador e proprietário do Silk Road. No entanto, haviam outros detalhes importantes do caso que não haviam sido compartilhados com Gary. Isso porque os agentes do FBI não esperavam que um agente da Receita Federal descobrisse muito mais coisas do que eles, que já estavam trabalhando no caso há mais de 2 anos. Durante o período em que Gary estava fazendo suas pesquisas, o FBI conseguiu descobrir o IP do servidor em que o Silk Road estava hospedado. Eles descobriram que o servidor estava hospedado em um data center na Islândia. Junto com as autoridades islandesas, o FBI conseguiu se infiltrar no servidor do Silk Road e conseguiram acessar muitos dados cruciais. Mano, eu tenho certeza absoluta que eles só conseguiram encontrar o mano porque ele estava logando no Wi-Fi aberto. Tá ligado? Usando o Tor e usando o Bitcoin, é impossível encontrar uma pessoa. É impossível. Tipo, é só se ela realmente se esforçar muito pra isso. Porque os dois são literalmente feitos para não ser encontrados, sabe? Além disso, eles podiam ver a atividade no servidor, a hora que o administrador entrava no site e quando ele saía. Os registros ainda mostraram que o login mais recente do administrador havia sido feito em uma cafeteria em São Francisco. Apesar do enorme avanço nas investigações, o FBI ainda não tinha nenhuma pista sobre quem estava por trás do codinome Dread Pirate Roberts. Nesse momento, eles receberam uma ligação do agente Gary, da Receita Federal. Gary havia feito uma chamada em grupo com os agentes de outros departamentos que também estavam no caso. Ele expôs tudo o que havia encontrado e explicou que o usuário com o nome Altoid tinha sido a primeira pessoa a mencionar o Silk Road online e ainda havia feito diversas postagens sobre o site em diferentes fóruns. Gary ainda disse que o usuário havia cometido alguns deslizes, como incluir seu e-mail pessoal em uma das postagens. Além disso, Gary contou a respeito do usuário Ross Ulbricht, que havia postado uma pergunta sobre codificação do Tor e logo em seguida mudou seu nome de usuário para Frost. Nesse exato momento, outros agentes interromperam Gary e perguntaram se o nome de usuário era realmente Frost. Gary respondeu que sim e perguntou o porquê deles estarem interessados nesse nome, já que havia muito mais... Lá vem mais uma burrice. Quer ver que lá vem mais uma burrice? As coisas que ele havia descoberto que eram mais interessantes. Logo, outro agente respondeu que quando eles receberam um servidor da Islândia, perceberam que tanto o servidor quanto o computador tinham o nome de Frost. Todos ficaram...
Eu desisto. Não tem mais o que falar aqui. É só deixar acontecer e falar e mencionar o quão burro esse cara foi mais alguma Ficaram em vez. silêncio por um instante para processar e ligar todas as informações. Foi então que Gary disse sua última descoberta, que Ross havia sido rastreado e sabia onde ele estava morando atualmente por conta do caso das identidades falsas em seu registro. Assim que Gary falou o endereço de Ross, os agentes do FBI perceberam que Ross morava em São Francisco, mais precisamente a poucos quarteirões da cafeteria em que eles haviam rastreado o endereço IP do administrador do Silk Road. Agora, eles tinham certeza que Ross era quem estava por trás do Silk Road e quem usava o codinome Dread Pirate Roberts, ou seja, Gary estava certo desde o começo. Agora os agentes do FBI só precisavam pegá-lo. O que eles não imaginavam era que essa missão não seria nem um pouco fácil. Após todas essas descobertas, o FBI designou uma equipe de agentes disfarçados para rastrear Ross e observar todos os seus movimentos. Como eles tinham acesso aos registros do servidor do Silk Road, eles podiam ver quando o administrador entrava e saía do site. E isso sempre acabava coincidindo com o momento em que Ross abria ou fechava seu notebook. Eles tinham cada vez mais certeza que Ross era um homem que eles estavam procurando há mais de 2 anos. No entanto, eles não podiam simplesmente entrar na casa dele e prendê-lo. Eles precisavam pegar Ross com o notebook aberto, pois era nesse notebook que continham todos os dados, que não só ajudariam a processar Ross, como também ajudariam a rastrear outras pessoas que trabalhavam no Silk Road e os vendedores do site. Ou seja, se uma equipe de agentes entrassem repentinamente para prender Ross, muito provavelmente daria tempo dele fechar e desligar o notebook. Isso significava que todos os dados estariam criptografados e quase impossíveis de serem invadidos. Portanto, era preciso então que eles pegassem Ross em flagrante com o notebook aberto na frente dele e assim provar que ele era o responsável. Em flagrante com o notebook aberto na frente dele e assim provar que ele era o responsável. Então, no dia 1º de outubro de 2013, Ross acordou e foi até uma cafeteria próxima, como de costume, para trabalhar. Mas como ela estava muito cheia e ele não estava encontrando um lugar para sentar, ele decidiu ir para outro lugar. Ross foi até uma biblioteca pública em São Francisco. Ele encontrou o lugar mais isolado do local, de modo que ninguém conseguisse enxergar a tela do seu notebook, e fez login como administrador do Silk Road. Obviamente, Ross não fazia ideia de que a biblioteca estava cheia de agentes disfarçados do FBI. O ponto é que os agentes não podiam fazer nenhum movimento brusco ou chegarem perto demais de Ross, pois caso isso acontecesse, ele poderia se assustar e fechar o notebook. Maluco, isso daí já é cena de filme, tá? Tá ligado aquele momento em que tá todo mundo disfarçado, andando, falando, o sujeito entrou. Aí passa uma mulher vestida de bibliotecária falando, você gostaria de um livro? E na hora que ele olha pro lado, vem 3 caras. Por conta disso, os agentes do FBI bolaram um plano perfeito. 2 agentes disfarçados criaram uma distração bem atrás de Ross. Eles fingiram ser um casal que estava discutindo, e um deles xingou bem alto. Como a biblioteca estava silenciosa, acabou chamando bastante a atenção de Ross, que se virou para ver o que estava acontecendo. Nesse exato momento em que Ross se virou, outro agente que estava posicionado bem próximo a ele conseguiu pegar o notebook aberto da mesa em que Ross estava. Ele ainda tentou pegar de volta, mas já era tarde demais. Outros agentes chegaram por trás dele e o algemaram. Tudo foi perfeitamente cronometrado, de modo que Ross não tivesse chance de reagir. Quando pegaram o notebook, estava logado na seção de administração do Silk Road e no canto do computador estava o nome Frost. Além disso, no seu notebook continha dados sobre a administração do Silk Road e milhares de mensagens de bate-papo que ele havia enviado enquanto administrava o site. Todos esses dados eram suficientes para condená-lo. Em pouco tempo, a notícia se espalhou e já estava sendo divulgada pela mídia de todo o mundo. Sua família não acreditava que ele era o responsável por vender mais de $1 bilhão em droga, ar, veneno, entre outros produtos ilegais. A família tinha certeza que era um engano e não podiam acreditar que ele era o chefão por trás de tudo. Depois que as autoridades conseguiram acessar todos os dados do notebook de Ross,
os agentes do FBI perceberam que havia um agente do governo que estava trabalhando para o Silk Road. Ele enviava várias mensagens privadas para Ross, dando informações sobre o caso, e em troca recebia pagamentos secretos. Esse agente se chamava Carl Force. Ele provavelmente achava que, como as mensagens eram criptografadas e o pagamento era em Bitcoin, ele nunca seria pego. No entanto, o governo possuía todo o histórico das conversas e das transações. Essa história começou quando Carl se passou por um contrabandista de drogas nos fóruns do Silk Road. Ele passou a enviar várias mensagens para Ross e logo se tornaram amigos. A partir de então, Carl disse que conhecia um informante do FBI e começou a vender informações do caso do Silk Road para Ross. Durante meses, Carl recebeu mais de 700 mil em Bitcoin. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, um funcionário da Silk Road, responsável por moderar o site, chamado Curtis Green, foi pego pela polícia quando recebeu um pacote em sua casa contendo cocaína e foi preso. Ross ficou confuso quando Curtis parou de te responder. Ele não fazia ideia de que ele havia sido preso. Logo depois, Ross percebeu que Curtis havia roubado mais de 300 mil dólares do Silk Road, pois como Curtis era moderador, ele conseguia acessar um dos fundos do site. Ross achava que seu moderador havia o traído, roubado seu dinheiro e desaparecido. Mas na verdade, quem havia roubado era o outro agente corrupto da polícia, chamado Sean Bridges. Sean, após prender Curtis, entrou em seu notebook, fez login na sua conta do Silk Road e começou a transferir alguns bitcoins do site para sua conta pessoal. O policial Sean achou que não seria pego, pois o dinheiro era em Bitcoin e não daria para rastrear. Mas como Ross achou que Curtis que o havia roubado, ele contratou uma pessoa para ir atrás de Curtis e conseguir seu dinheiro de volta. No entanto, conversando com alguns amigos online, como Variet Jones, Ross foi convencido que a melhor decisão era matar Curtis, até para que outros funcionários não cogitassem trair Ross um dia. Assim, Ross mandou uma mensagem no fórum do Silk Road perguntando quem poderia matar Curtis. E uma das pessoas que viu esse pedido foi Carl Force, que logo viu ali uma maneira de ganhar ainda mais dinheiro. Carl respondeu que conhecia alguns profissionais que poderiam fazer esse trabalho. Ele pediu 40 mil adiantado e 40 mil depois de realizado o serviço. Logo, Ross enviou a primeira metade do pagamento para Carl. Como Carl tinha acesso à prisão em que Curtis estava, ele encenou sua morte. Ele tirou uma foto de Curtis que parecia que ele estava morto e enviou para Ross. Como Ross não sabia que era uma foto fake, pagou a outra metade para Carl. Logo depois, Ross ordenou ataques a outras 5 pessoas. Você entende? O quão imbecil esse cara é? Sem contar que ele mandou 40 mil reais em Bitcoin para um maluco que ele não sabia quem era. Ele não sabia quem era o maluco falou, eu consigo matar esse cara aí, tem uma galera aí. Ele falou, toma 40 mil, se vai matar mesmo, mas é 40 mil. O cara mandou uma foto de um esquilo morto, ele falou, mas é 40 mil pra você, vai brincar. Realmente, quando o cara não tem mais noção de dinheiro, né? O cara já tá multimilionário, ele não ganhou, ele não precisou trabalhar exatamente para ganhar esse dinheiro, então ele pode simplesmente só mandar o pixão mesmo e falar, vai lá, mano, matou o cara lá. Incluindo um hacker que estava tentando extorquir dinheiro dele. Ross achava que tinha o poder de pagar para matar qualquer pessoa, inclusive nos registros do seu notebook continha informações a respeito das pessoas que ele mandou matar. No entanto, nenhum corpo foi encontrado e muito provavelmente as pessoas enganavam Ross dizendo que haviam matado apenas para conseguir seu dinheiro. Apesar de todas as... Ele não tem a malícia da vida. Mensagens em que ele ordenava a morte de algumas pessoas, a polícia não encontrou nenhum corpo e por isso todas as acusações de assassinato foram retiradas. Além disso, os pais de Ross afirmam que provavelmente... Quem diria que o que salvou ele foi ele ser burro? Quem diria? Que alguém plantou aquelas mensagens no notebook dele, pois ele nunca escreveria aquilo. Em relação aos agentes corruptos, Carl e Sean, os dois foram condenados a 6 anos de prisão. E quanto a Ross, bom, vou te contar isso no próximo capítulo. Ele não pegou prisão perpétua, pegou? Eu acho que assim, se provasse tudo, ele pegaria, mas eu acho que ele não pegou, não. Julgamento de Ross Ulbricht. Durante o julgamento de Ross, ele foi acusado de 7 crimes diferentes, incluindo o tráfico de drogas, invasão de computadores e lavagem de dinheiro. Mesmo Ross tendo sido pego em flagrante com um notebook logado na seção administrador do Silk Road, ele alegou ser inocente. Seus advogados afirmaram que ele havia iniciado o Silk Road, mas alegaram que Ross fez apenas como um experimento social, não como um negócio para ganhar dinheiro. Ainda disseram que depois que ele criou o site, as coisas começaram a sair do controle e por isso ele vendeu
vendeu o site para uma pessoa que usava o codinome Dread Pirate Roberts. Os advogados ainda afirmaram que depois da venda, Ross não teve mais nenhum envolvimento com o site. Alegaram também que os registros de conversa foram plantados lá para tentar culpá-lo. Entretanto, todas as evidências apresentadas mostravam claramente que ele era o responsável pelo Silk Road. Inclusive o registro de conversa com Variac Jones, em que eles inventavam o codinome Dread Pirate Roberts como um álibi caso fosse pego. Além disso, tinha um O cara não apagou as mensagens, mano. O cara não apaga as mensagens, é foda. registro da conversa quando ele tentou comprar identidade falsa, na mesma data em que foi interceptado pela polícia. Fora isso, não foi encontrado nenhum registro ou indicação de que o site havia sido vendido para outra pessoa, e ele ainda recebia bitcoins através das taxas de transação do site. Ou seja, estava óbvio que ele era o criador e administrador do site. Alguns defensores de Ross protestaram em frente ao tribunal, pois diziam que ele apenas administrava o site e não realizava as vendas. Porém, o júri deu o veredito de culpado para todas as acusações. Antes de sua sentença, Ross enviou uma carta ao juiz, dizendo para que deixasse ele livre quando ele se tornasse idoso, para que ele pudesse se redimir antes de morrer. O juiz não ligou muito para sua carta e deu a sentença. Ross recebeu a sentença de prisão perpétua e mais 40 anos, sem possibilidade de liberdade condicional, no dia 29 de maio de 2015. Algumas pessoas acharam que a pena para Ross havia sido muito dura. No entanto, a ideia do juiz era fazer de Ross um exemplo para que outras pessoas não fizessem sites semelhantes no futuro. Além disso, o juiz disse que a venda de drogas em seu site havia causado danos irreparáveis a diversas pessoas. E mesmo que não tivessem encontrado corpos, Ross havia encomendado... Ele criou um mercado, né? Ele criou um mercado que hoje ainda existe ainda, que é o mercado da Dark Web, tá ligado? 5 assassinatos. No entanto, por outro lado, haviam estudos que mostravam que as pessoas que queriam comprar drogas conseguiam fazer isso de uma forma mais segura pelo site do que pegando nas ruas. É o que Outro eu falei. ponto é que Ross era réu primário e a acusação era não violenta. Por isso, a sentença de prisão perpétua parecia um pouco extrema. Apesar dele ter criado o site, ele não vendia nenhum tipo de produto, a não ser os cogumelos no começo. No entanto, o site de Ross permitia a venda de produtos ilegais. Ele estava ciente de tudo o que estava sendo vendido no site e não ligava para isso. Além disso, no ano de 2015, um estudo revelou que mais pessoas morreram de overdose nos Estados Unidos do que mortes por armas de fogo. E um dos motivos para isso era a facilidade com que as pessoas podiam ter acesso a essas substâncias. O crescimento do abuso de substâncias coincidiu com o crescimento da popularidade do Silk mas tudo Road. bem, eu concordo que comprar droga na rua limita um pouco também, tá ligado? Porque o cara vai falar, mano, eu não vou lá no meio de todo mundo comprar, vai que alguém me vê, esse caralho. Então, quando chega no empacotadinho dentro de casa, até uma pessoa que não usaria fala, já que tá tão fácil, eu vou usar. Mas eu ainda acredito que quem quer, consegue. Ross até hoje se encontra na prisão. No entanto, outras centenas de sites imitando o Silk Road surgiram. À medida que alguns eram derrubados pelo governo, outros apareciam. Ross conseguiu fazer um negócio de sucesso, que era o seu sonho desde o começo. Porém, o site Silk Road virou algo totalmente ilegal e perigoso, trazendo consequências terríveis, não só para Ross, como diversas outras pessoas que tiveram suas vidas afetadas de alguma forma pelo foda é site. que ele nem É isso, galera. aproveitou. Finalizamos por aqui mais um vídeo. Ele nem Espero que você tenha gostado. aproveitou o dinheiro dele, tá ligado? Tipo, ele tava nesse rolê de eu não posso gastar, não posso passar do ponto, a galera não pode me ver. Então, o dinheiro que ele ganhou, ele gastou pagando hacker, pagando gente pra matar pessoas que nunca foram mortas e pagando um funcionário. Tipo, o que ele fez? Ele viajou pra Austrália, porra. Foi lá ver cobra, aranha gigante. Foi disso. Vou dar um likezão aqui no canal do menino e me inscrever, porque eu tenho pra mim que se você ver um vídeo de uma pessoa até o final, você tem que dar like. Não é nenhuma indireta, não. É tipo assim, viu o vídeo todo e foi embora sem apertar o botão, babaquice.